Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline, eu estou aqui com o Marco e com o Wagner para a gente explicar um pouco sobre os tipos de células e as partes de cada uma delas. Então, o que todas as células têm? Todas as células têm membrana plasmática, que é o que vai separar o que está dentro e o que está fora da célula. É o limite entre o interno e o externo. O citoplasma, que é tudo que está dentro. Então, o líquido e todas as organelas ali dentro, tudo isso a gente chama de citoplasma. E aí temos o material genético, que é onde a célula guarda as informações dela, que ela vai usar para construir coisas. E os ribossomos, que a gente vê esses pontinhos verdes na imagem ali na ilustração, esses ribossomos são os responsáveis por construir as coisas, eles são os construtores daquilo que a célula quer construir. Então, todas as células têm 4 coisas em comum: membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Nós temos 2 tipos básicos de célula. As células procarióticas, elas não possuem um núcleo celular definido, ou seja, o material genético delas fica ali dentro do citoplasma, mas não guardado numa membraninha, num lugarzinho específico. Ela fica meio dispersa ali no citoplasma. Elas são menos complexas em estruturas, não tem organelas e elas são muito menores, porque elas produzem menos energia. Isso faz com que elas sejam menores. As células eucarióticas, o material genético delas fica dentro de uma membrana, num lugarzinho específico. Ou seja, elas possuem um núcleo, por isso que elas têm esse nome. E elas são altamente compartimentalizadas e complexas em estrutura e funcionamento. Por isso, elas produzem mais energia e por isso elas são muito maiores que as células procarióticas. Ok, e quais são as partes de uma célula procariótica? Os seres procariontes foram os primeiros a aparecer na Terra, os primeiros seres vivos. Eles surgiram há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. E eles são capazes de sobreviver em diversos ambientes, inclusive lugares extremos, que são muito frios ou muito quentes. Eles pertencem a 2 domínios de seres vivos, bactéria e arqueia. Então, a primeira estrutura que a gente vai ver é a cápsula. A cápsula é a camada mais externa da célula procariótica. Ela vai ser mais pegajosa, essa parte em verde que a gente está vendo do lado de fora da imagem. Ela vai ser pegajosa, vai servir para a célula se aderir a algum lugar, vai prevenir a desidratação da célula, vai proteger a célula caso ela seja uma célula que vai infectar um hospedeiro, mas nem todas as células têm isso. A próxima estrutura que a gente vai ver é a parede celular, que é essa parte em azul aí na imagem. Ela está logo abaixo da cápsula, caso a cápsula exista, e ela mantém o formato da célula, mas ela é diferente da parede celular de outras células, tá bom? Ela impede que a célula estoure ou fique murcha. A próxima estrutura é a membrana plasmática, que a gente já ouviu falar um pouco dela. Todas as células têm, certo? É o limite entre o que está dentro e o que está fora da célula. Vai ser responsável por selecionar tudo que entra e tudo que sai da célula. Ela é basicamente a porta e o porteiro ao mesmo tempo. E essa habilidade a gente chama de permeabilidade seletiva. Nós temos também o flagelo, que são essas estruturas maiores e longas. Elas servem para movimentar a célula mesmo em ambientes aquosos. E, por fim, a gente tem o nucleóide, que é a porção do citoplasma onde a gente vai encontrar o material genético da célula. Diferente das células eucarióticas, que tem o núcleo, a gente vai encontrar o material genético disperso numa porção ali do citoplasma, e a gente chama isso de nucleóide. Vamos agora entrar no estudo das células eucariontes, as células eucarióticas. E a principal diferença entre elas e as células procarióticas, que são as bactérias em geral, é a presença desse núcleo, essa estrutura rosa, que vai proteger o material genético das células. Então, o DNA das células eucariontes vai estar protegido por esse núcleo. A segunda grande diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte é a sua complexidade, principalmente por conta da compartimentalização. Então, uma célula eucarionte ela apresenta muitas organelas,
O que são organelas? São estruturas dentro da célula, intracelulares, que têm funções específicas, que vão facilitar o trabalho, o funcionamento de uma célula, porque cada partezinha, cada organela vai ter a sua própria função. Então, vamos ver agora, a gente vai detalhar estruturas presentes tanto na célula eucarionte animal quanto na vegetal. Porém, tem estruturas exclusivas tanto no animal quanto na vegetal. Porém, como é uma célula, continua tendo membrana plasmática, citoplasma, a diferença é que agora esse citoplasma está recheado de organelas, e também continua tendo material genético, DNA, porém a diferença é que ele está protegido por um núcleo agora. Na membrana plasmática, não muda muita coisa, ela tem a mesma função nas bactérias, delimita a célula, protege a célula e faz a permeabilidade seletiva. Então, a célula seleciona aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair de dentro dela. A diferença principal aqui da célula animal é que ela vai apresentar um revestimento, que lá nas bactérias é um aparelho celular, a cápsula, certo? Aqui nos animais, a gente vai ter o glicocálice, que vai ser uma estrutura semelhante à cápsula, mas que vai ter função principalmente na sinalização, no reconhecimento de outras células. Com relação ao citoplasma, ele vai apresentar muitas organelas. E aqui a gente vai falar de organelas presentes tanto em animais quanto em vegetais. Então, tanto em células eucariontes animais quanto em células eucariontes vegetais. O que é comum dos procariontes e eucariontes aqui é a presença dos ribossomos, que são estruturas que vão sintetizar proteínas, são moléculas fundamentais ali no metabolismo de uma célula, nas reações químicas que uma célula precisa fazer para sobreviver. A gente também tem o retículo endoplasmático, que também vai sintetizar proteínas e outras moléculas como lipídios, como gorduras. Temos o complexo de Golgi ali em azul, que vai receber essas moléculas produzidas ali no retículo e fazer a secreção dessas moléculas, então é um distribuidor de moléculas. Temos as mitocôndrias, que vão ser responsáveis pela produção de energia nas células eucariontes. Temos os peroxissomos, que vão fazer o processo de tirar toxinas de dentro da célula. E também temos os lisossomos, que vão fazer a digestão intracelular. O núcleo também é uma organela presente lá no citoplasma de uma célula eucarionte, e ele vai ter a função de ter o DNA, então ele vai conter o DNA, vai proteger essa molécula e vai funcionar como se fosse uma prefeitura ali da célula. Então ele vai fazer todas as funções que uma célula tem. Tudo que a célula precisa fazer é comandado pela central, pela central chamada núcleo, aqui nesse caso. Por fim, a gente vai ver agora duas estruturas que apenas células animais têm. Vocês vão ver que lá na célula vegetal a gente também tem complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático. Entretanto, o lisossomo que está aqui embaixo, que faz a digestão intracelular, é uma estrutura exclusiva de animais, porque os animais eles são heterótrofos, eles precisam se alimentar. E eles são heterótrofos por ingestão, eles precisam se alimentar, precisam comer os alimentos para conseguir sobreviver, para conseguir produzir energia, e os lisossomos fazem essa função de digestão dessas moléculas ingeridas. E a segunda estrutura em azul são os centríolos, que vão ter função principalmente na divisão celular das células animais. Exatamente. E como o Wagner bem explicou, a gente acabou de ver uma célula animal e agora a gente vai ver as partes de uma célula vegetal. Como o Wagner já explicou, a célula vegetal também é uma célula eucarionte, então ela vai ter compartimentalização em organelas no citoplasma, ela vai ter o material genético protegido pelo núcleo, porém existem algumas organelas que não existem nas células vegetais, a exemplo dos centríolos e dos lisossomos, e outras que só existem nas células vegetais, e é nisso que a gente vai focar agora. Bom, as células vegetais elas constituem os seres vivos que fazem parte do grupo das plantas e das algas.
ok? Então, a característica de uma célula vegetal é toda a característica de uma célula eucarionte, mais esses três componentes aqui: a parede celular celulósica, o vacúolo e cloroplastos, tudo compondo essa célula, ok? A gente vai ver um por um agora sua estrutura e função. Então, a parede celular, diferente da parede celular que a gente viu lá nas bactérias, essa parede celular vegetal é composta por celulose, uma molécula super importante para garantir ali a proteção mecânica e a estrutura de uma célula vegetal. Porque pensem, um animal, por exemplo, uma onça, ela corre para pegar o alimento dela, uma chinchila toda pequenininha, mas também come ali, rói o alimento dela. A célula vegetal, pensando numa árvore, a árvore está lá, séssil, parada, então ela precisa daquela estrutura para segurar todas as situações que podem acontecer, um vento forte, não quebrar, um trovão caindo e todas as outras situações que uma planta pode sofrer ali ao longo da vida dela, ok? Temos também o vacúolo. O vacúolo é uma grande estrutura, uma grande organela que preenche quase toda a célula vegetal. Ela é responsável por regular o nível da água ali, uma célula muito cheia, né, muito túrgida, que a gente chama, uma célula muito murcha. Quem faz essa regulação é o vacúolo. Então, uma alface bem hidratada ali, toda eh, bem crocante, então o vacúolo está bem cheio. E o vacúolo também armazena substâncias, as flores, o cheiro das flores, o gostinho da camomila, por exemplo, todas as substâncias são armazenadas no vacúolo. E por fim, nós temos o cloroplasto, que é uma das organelas principais das plantas, porque é nele que acontece a fotossíntese, que é justamente o processo metabólico energético que as plantas e as algas fazem, que diferencia todo esse grupo de seres vivos dos outros, fungos, animais, bactérias. Ok? Certinho, pessoal? Obrigado pela atenção.